Olá, seja bem-vindo ao WePod. Eu sou Daniel Silva, o host de quase todas as conversas. Aqui no WePod nós temos uma conversa semanal, aberta ao público, onde nós convidamos grandes amigos, empreendedores, executivos, investidores, agentes do setor de inovação, de startup e de empreendedorismo no Brasil. Uma conversa aberta, franca, onde nós exploramos os grandes temas atuais: gestão, visão de mercado, como investir, como montar uma startup de sucesso. Tudo isso aberto ao público. São 15 minutos, onde o nosso convidado conta um pouco da sua história e depois 45 minutos de pergunta de todo mundo que está participando. É aberto ao público, atualmente acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, mas você que não pôde acompanhar, pode seguir aqui no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas conversas. O WePod é uma iniciativa da We Heart Impact. Nós somos um hub de inovação e empreendedorismo, atuando no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais, weheartimpact.com. Seja bem-vindo. Vamos para a conversa. Show de bola, galera. Vamos lá, 19 pessoas, 8h03, dia 11 de fevereiro. Sou o Daniel. Nós estamos aqui de volta para os nossos bate-papos. E hoje, um grande amigo e parceiro aí de algumas jornadas, o Gabriel Farmi, da Verve, sócio da Verve Capital, que é um fundo early stage, com um portfólio super bacana, com empresas como Rei do Pitaco, Malga, e tantas outras. Gabriel vai poder dar mais detalhes. Gabri, obrigado pela presença e estamos todo mundo aqui super empolgado com esse bate-papo, cara. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer falar com você, Dani. Prazer, resto aí. Vai ser um prazer aí ter esse bate-papo, falar um pouquinho sobre minha trajetória e experiência. Animal. Gabri, a gente está fazendo um experimento que deu super certo na terça passada, que foi um envolvimento maior do público aí, trazendo as perguntas, né? E aí não vira tanto um masterclass. Mas eu acho que para a gente botar todo mundo no ground level aqui, né? Acho que é legal você contar um pouco da sua história, você contar um pouco da Verve, o que a Verve faz, e aí na sequência a gente já deixa a galera interagir mais, e aí eu acho que fica mais dinâmico. Beleza? Fechado. Cara, a Verve é um fundo de venture capital focado em estágios iniciais. Então, a gente diz que a nossa tese passa muito por estágios de investimento, tá? A gente, de fato, quer ser o primeiro investidor institucional da empresa. Primeiro ou segundo, na verdade, né? Porque enquanto a gente foca em rodadas pré-seed, a gente não quer perder boas oportunidades em seed também. Então, a gente acaba investindo nesses dois estágios, talvez com uma leve preferência para pré-seed, tá? Então, assim, a gente não foge muito desse clichê do investidor pré-seed, cara, encontrar empreendedores incríveis solucionando problemas grandes em mercados gigantescos. Acho que, no fim do dia, é isso que a gente está tentando procurar. Parece simples, mas esse é o nosso trabalho aí de dia a dia, conversar com empreendedores como vocês e tentar entender como que a gente pode ajudar também, tá? A gente é agnóstico em relação ao setor, então a gente tem no nosso portfólio investimento desde fintech até gaming e um pouco de tudo nesse meio do caminho aí. E hoje em dia, com o nosso segundo fundo, a gente está focando majoritariamente no Brasil, mas a gente tem um pedaço pequeno do fundo que a gente está reservando para fazer investimentos na América Latina. A ideia com esse segundo fundo é fazer 20 investimentos. Diria que desses 20, talvez uns 3 a gente faça em outros lugares da América Latina que não o Brasil, mas o nosso foco, de fato, é Brasil. E, assim, isso não só porque a gente é focado aqui, né? Enfim, somos baseados aqui no Brasil, a gente acha que a gente consegue aportar mais valor às empresas aqui no Brasil, mas também porque o mercado aqui ele é naturalmente maior, então isso faz total sentido para a gente, tá? A gente hoje em dia está fazendo cheques aí
variando de 150 a 400 mil dólares. Fizemos os 4 primeiros investimentos desse segundo fundo já. A gente lançou esse fundo em março do ano passado. Então, a ideia é investir ele aí até 2027. Acho que até o final de 2027, provavelmente, a gente consegue completar aí os nossos 20 investimentos. O nosso primeiro fundo foi o fundo de 2020. A gente fez 27 investimentos nesse primeiro fundo. A tese era exatamente a mesma. Acho que a única diferença do primeiro para o segundo, o primeiro fundo a gente começou com capital proprietário. Acabamos depois trazendo alguns investidores próximos que queriam participar aí dessa jornada. É um fundo que a gente aprendeu muita coisa e a ideia foi, na verdade, replicar esses aprendimentos aí para o segundo fundo. Então, assim, né, acho que também o cheque era menor pelo tamanho do fundo, mas eu acho que foi ótimos investimentos, o fundo está indo super bem, estamos animados agora para investir esse segundo fundo também. Rápido contexto aí sobre mim e sobre o Marcelo, meu sócio também no fundo. Eu venho do mercado financeiro, então eu comecei minha carreira, sou do Rio, né? Comecei minha carreira trabalhando lá com o setor de óleo e gás, né? Porque eu me formei na faculdade, era um setor que estava bombando. Só que eu fui para a parte de investimentos, então eu trabalhava numa holding que fazia investimentos em ativos de óleo e gás. A gente tinha investir em fundo de perfuração, fundo de produção, fábrica de tubos, coisas do gênero. É uma indústria super tradicional, mas eu aprendi muito sobre essa parte de investimento. Foi uma base que eu levei para o resto da vida. Eventualmente, eu saí de lá para fazer um mestrado, e aí fui fazer um mestrado em Madrid, terra do Dani. E a faculdade que eu fiz lá, ela era muito focada em inovação e empreendedorismo. Então, esse foi meu primeiro grande contato com esse mundo de tecnologia, né? Durante esse meu programa de mestrado, a gente passava por um programa de aceleração também para os alunos que queriam. Eu cheguei a montar uma empresa lá. A gente fez todo o trabalho pré-operacional da empresa. A gente acabou não lançando o projeto em si, porque quando a gente se formou, a gente estava com dívida estudantil para pagar até a cabeça. Acho que a gente não estava no momento para de fato lançar, mas isso me deu muita certeza que eu queria trabalhar com esse setor de tecnologia. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei, enfim, voltei a trabalhar com finanças, mas já comecei a fazer investimento anjo direto, né? Então, em um desses investimentos que eu fiz, eu conheci o Marcelo, que é o meu sócio, e ele estava numa trajetória semelhante, fazendo muitos investimentos anjos, mas ele, por outro lado, ele veio desse mundo de empreendedorismo. Então, assim, ele fundou uma empresa em 99, era um e-commerce de cosméticos e perfumes. Foi um case super bacana. E em 2011, ele vendeu a Saks, que era a empresa dele, para o grupo LVMH, quando eles quiseram abrir a Sephora aqui no Brasil. Então, ele foi talvez um dos primeiros cases bacanas aí de empreendedores com exit aqui no Brasil. E, enfim, ele começou a fazer investimento antes. Depois disso, eventualmente, a gente investiu na mesma empresa e o empreendedor conectou a gente e falou: cara, vocês estão querendo fazer a mesma coisa, eu acho que vocês vão se dar super bem. E esse foi o começo da Verve. A gente começou a conversar e decidiu colocar o fundo de pé aí para fazer investimentos mais estruturados. Você falou uma das primeiras exits, né? Foi 2011. O mercado brasileiro ainda continua com poucos exits relevantes daquele tamanho, né? Seja, realmente cash out no bolso, né? A gente lê uma porrada de... São muitas historinhas que o empreendedor realmente não bota um bom dinheiro no bolso. Gabriel, acho que para contextualizar aqui, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: o que é um business que merece ou que chama a atenção de investidores desse universo de VC, assim? Muitas vezes eu vejo empreendedores super brilhantes, né, com boas teses, mas não é um modelo de negócio, ou não é um problema endereçável para esse universo de venture capital. Então, assim, para quem está aqui ouvindo, ainda não tem tanto conhecimento do mercado, né? O que é um negócio que merece receber investimento?
qual que é a diferença dos negócios que não fazem sentido para o Venture Capital? Eu vou dar 2 passos atrás para responder essa sua pergunta, tá? Ótimo. O primeiro eu acho que vale dizer que, assim, nem todo empreendedor precisa de dinheiro de venture capital. Eu acho que tem um pouco dessa estigma, tipo, não, putz, sou empreendedor, eu tenho que agora levantar dinheiro externo para conseguir tocar meu negócio. Cara, eu sempre falo que, assim, se você não precisa, é bem melhor para você guardar o seu equity que você, no futuro, vai ter mais para distribuir para os seus funcionários, mais para trazer advisor, e no momento de exit também vai ter mais equity, enfim, que vai estar convertendo em dinheiro para você. Então, nem todo mundo precisa e nem todo mundo deveria ir atrás. Acho que o empreendedor ele tem que olhar e ver se ele consegue crescer de uma forma, tipo, bootstrap ou com dinheiro próprio, como seja. Mas o que eu ia explicar, assim, como é que funciona um fundo de venture capital, na verdade, né? Então, o fundo, ele pega dinheiro com os investidores dele, ele coloca esse dinheiro para trabalhar alocando nas empresas e, em seguida, né, no momento do exit, ele precisa devolver esse dinheiro para os LPs deles. Um fundo de venture capital, early stage, né, um fundo talvez tradicional aí de pre-seed da série A ou série B, ele vai fazer algo em torno de 15 a 30 investimentos, digamos assim. Desses investimentos, a grande maioria não vai dar certo. Alguns, você vai ter uma saída de lado ali, talvez retornando o capital investido, ou recebendo 2, 3 vezes dinheiro, e pouquíssimos vão, de fato, te dar aquele retorno absurdo que é essa áurea toda do fundo de venture capital, né? Que é tipo assim, putz, você vai receber 30, 40, 50 vezes de volta o investimento, e é esse investimento que vai pagar o fundo. Então, assim, eu falei só para contextualizar que, cara, são pouquíssimos investimentos que, de fato, vão pagar o fundo e que vão fazer esse fundo retornar o dinheiro para o investidor dele, tá? Então, nesse sentido, na hora que um venture capital vai fazer um investimento, ele precisa acreditar que aquele investimento pode ser esse fund return, o que a gente chama de fund return, né? Esse investimento que vai retornar o fundo todo. Então, assim, todo investimento que um sócio de um fundo de venture capital for fazer, ele precisa acreditar que aquele vai retornar ao fundo. Por isso que tem toda essa questão de tipo, putz, tamanho de mercado, dinâmica de mercado, competição, avaliação do founder. E no fim do dia é isso que um fundo de venture capital está procurando na hora de fazer um investimento. Ele precisa acreditar que aquele fundador ele é bom o suficiente para conseguir lidar com 10 a 12 anos de adversidade num mercado extremamente competitivo e um mercado que no futuro vai ser grande o suficiente para te dar um exit que te consiga retornar esse fundo todo. Então, quando a gente fala que tem empresa que não é venture backable, assim, digamos, né? Geralmente são empresas que, cara, o mercado é muito nichado, a receita em potencial daquele mercado no momento, porque, obviamente, a gente está pensando no futuro, mas só que a gente precisa trabalhar com o que a gente tem de informação no momento. Então, a receita potencial no mercado naquele momento, ela é, talvez, tipo, se você tiver 100% de mercado, você vai ter 200, 300 milhões de receita. Ou um mercado já extremamente red ocean, onde você tem já 200 players competindo pelo mesmo cliente naquele espaço. Eu acho que esses são alguns dos indicadores assim que geralmente levam um fundo a pensar que aquela empresa não é venture backable. Assim. Boa. Pessoal, convido vocês a botar aqui as perguntas no texto. Eu já vi uma do Máximo. Eu vou chamar essa pergunta já, então fiquem à vontade. Gabri, como é que é o processo com a Verve? Assim? Então, o empreendedor está aqui ouvindo, falou assim, caraca, adorei esse Gabriel, quero tentar ser investida pela Verve. Ele entra, o que ele faz, o que acontece, como é que é o primeiro bate-papo, como é que você evolui com ele? Conta um pouco assim do trâmite, em caso de sucesso, desde o primeiro contato até eventualmente vocês fazerem um cheque
para o pessoal entender como é que é esse processo. Acho que a primeira coisa pede para o Dani apresentar vocês para a gente. Ele adora fazer isso e vi que ele está trabalhando aí na maneira de melhorar a eficiência dele nesse processo. Exato. Mas eu acho que assim, a gente tem lá a nossa página na internet, que você consegue colocar seu pitch, mas em mundo venture capital, cara, em qualquer fundo, é sempre melhor você ter uma warm intro ali, né? Então, alguém que conhece o fundo para apresentar. O nosso processo lá dentro, ele é super simples, assim, né? Eu acho que de um primeiro call até um investimento, tudo dando certo, a gente demora talvez 1 mês e meio durante a avaliação. E os processos que a gente quer avaliar, ou os pontos que a gente quer avaliar, é empreendedor, founding team e mercado, basicamente, tá? E aí, o que a gente está procurando? Primeiro, hoje em dia, a gente, cara, gosta que você tenha pelo menos um MVP rodando. Então, em sua grande maioria dos projetos, das teses, dá para colocar um MVP com pouquíssimo dinheiro para rodar. E um MVP não precisa ser tipo, putz, eu vou pegar 10 clientes aqui, no caso de um B2C, ou tipo 50 clientes no caso de desculpa, 10 clientes no caso de um B2B, 50 clientes no caso de um B2C. Testar com poucos clientes, na verdade, só para você ver se aquele seu produto está fazendo sentido, se você tem demanda, principalmente se você tem alguém que quer pagar por aquele seu produto, tá? Para a gente pede um MVP porque a gente gosta de conversar com esse cliente e entender, de fato, se aquele produto está solucionando a dor que o cliente tem. Eu acho que, no fim do dia, essa é a coisa mais importante nesse estágio que a gente investe, tá? Então, assim, a gente vai validar o cliente, vai conversar com o cliente, entender qual a dor que está solucionando, como é que ele está vendo o produto. A gente entende que, obviamente, esse produto ele vai evoluir, mas esse é um estágio inicial. A gente tenta entender qual é a motivação do founder para estar fazendo aquilo, e não só qual a motivação, tipo assim, qual é a visão única que o founder tem em cima daquela indústria, ou em cima daquele produto, que vai fazer ele ser o ganhador desse setor todo, tá? Então, qual a experiência que o founder tem, como é que ele chegou até essa tese, e qual é a visão dele de futuro para esse negócio. E aí, nesse processo de avaliação do founder, obviamente, a conversa não é só com o empreendedor, a gente conversa com pessoas que trabalharam com ele, pessoas que trabalharam para ele, pessoas que conhecem ele pessoalmente, a gente tem essa parte essa validação aí pessoal do founder, tá? E aí, em seguida, a gente entra um pouco na indústria. Então, na indústria, como eu disse, acho que o tamanho de mercado é uma questão grande aqui que a gente olha. E o tamanho de mercado não é só pensando no tamanho de uma liquidez futura, mas tamanho de mercado também dá muito mais conforto para o founder errar. Então, se você tem um mercado muito grande, você tem mais espaço para você acertar o percurso ali ao longo do caminho. Se você está no mercado muito nichado, você erra talvez um produto, você já se queimou com metade dos clientes e você não consegue mais atacar aquele produto. Então, por isso que tamanho de mercado também é importante. Dinâmica de mercado, entender, competição, como é que vai fazer esse go-to-market, esse cliente é fácil de chegar nele, não é fácil, o ciclo de renda é longo, não é longo, como é que seria a conversão desse ciclo de venda aí, e depois entender como é que, enfim, essas vendas, esse top line se comporta em margem para entender se de fato dá para... É um business que ele tem unit economics positivo, né? Essa parte financeira ela é muito mais, principalmente no estágio pré-seed, né? Ela é muito mais projeção e entender a lógica do founder do que, de fato, a gente querer ver, 2 anos de operação aqui e entender se as coisas estão certinhas, né? Mas eu acho que o processo é um pouco esse. Então, são etapas, a gente vai avançando. Eu acho que primeiro a gente valida o founder, depois a gente valida o mercado. A gente passa aí em torno de 1,5 a 2 meses debruçado em cima disso. E no meio dessas etapas a gente vai tendo call recorrente com o founder, com o time, com outros investidores, se for no caso de ter investidor anjo ou já ter algum tipo de outro investidor, para ir entendendo, tirando as dúvidas
e avançando aí nas rodadas. Num caso de um não, acho que a gente entende no meio desse processo aí algum ponto que talvez leve a gente a tomar essa decisão, e aí o não é mais rápido que o sim, né? Boa, boa. Quem tá aqui, né? O Gabriel comentou a questão do já ter um MVP rodando. Isso é uma parte relevante da nossa tese lá no FFF, que é é a nossa iniciativa de investir US$ 25 mil em founders, muito no começo da jornada, justamente isso, é preparar para essas conversas aí com o Gabriel, com investidores pre-seeds, que é já ter uma coisa funcionando e não necessariamente uma ideia de PowerPoint. Então, só para reforçar. Eu vou dar continuidade, iniciar agora com as perguntas. Pessoal, fique à vontade para botar ali, não tem pergunta ruim, a sua curiosidade pode ser a de todos, então vamos lá. Eu vou juntar as duas primeiras aqui, que elas têm uma interseção, tá? Do Máximo e a do Rafa. Sobre captação de investimento early stage. No estágio inicial de uma startup, qual é o maior erro que você vê os founders cometendo ao buscar investimento? Como evitar esses erros? E aí a pergunta do Rafa era o que você vê de green flag e red flags quando avaliam o founder e o time? Boa. Cara, eu acho que assim, acho que você tem que buscar investimento a partir do momento que você tem um produto que você entende que tem uma demanda grande pelo mercado, né? Como o Dani disse, essa parte de friends and family aí é um dinheiro que você pode levantar talvez um pouco antes, mas é um dinheiro super importante que é para você validar de fato essa tua demanda. Não é nem validar a demanda, eu acho que o friends and family funciona para você validar a dor. Eu acho que depois você pega um pre-seed, talvez, para você validar o produto e a demanda. Mas eu acho que no estágio inicial, o que você precisa ter validado antes de levantar dinheiro é essa dor, que é o que, de fato, vai permitir você construir um produto e ter pessoas querendo pagar por esse seu produto. Tá? Então, assim, acho que o maior erro na hora de levantar dinheiro é talvez você ter um produto que você julgue muito bom, mas que você não fez o trabalho de campo ainda para entender se essa dor que você sente é uma dor que existe para todo mundo ou se não é uma coisa própria só. Acho que de vez em quando acontece isso de o empreendedor está pensando muito, né, ter a ideia na cabeça dele, ele está ali trabalhando aquilo, mas não está validando aquela dor de fato. Isso serve para o produto também, tá? Acho que, na verdade, isso serve para todos os estágios. Né? Você precisa sempre validar com o mercado o que está na sua cabeça, porque muitas vezes você está criando um produto para você, para uma dor que você tem, mas não é uma dor que existe no mercado. Acho que talvez esse seja o maior erro aí nesse estágio inicial. E aí, red flags e green flags, eu acho que, cara, green flag, eu acho que a gente gosta de ver uma pessoa que pensou muito sobre aquele produto no sentido de, assim, no estágio inicial, digamos, um pre-seed, tá? Só para dar um exemplo, o que eu quero ver? Putz, eu quero ver um empreendedor que conseguiu encontrar uma tese que talvez só ele tivesse conseguido encontrar, ou só ele pensou naquela tese por causa da vivência dele, porque ele fez uma pesquisa de campo muito interessante, passou pelos processos todos e conseguiu desenvolver aquela tese. Acho que isso é um pouco dessa questão de ter um insight único ali em cima dessa dor. É um cara que ele entende o que ele quer atacar, né? Uma pessoa que sabe aonde ele quer atacar, mas também tem um caminho de entrada muito claro. Então, putz, o mercado pode ser gigante, mas eu vou começar por esse produto aqui específico. A gente gosta de ver as pessoas começando com um produto só, em vez de tentar lançar uma empresa já com 27 produtos, porque é muito difícil você conseguir vender um produto, validar um produto. Então, quando você já começa com um monte, é muito complicado. Então, é isso. Uma pessoa que chega com uma tese ali muito trabalhada e ele entende como que ele quer entrar naquele produto. Acho que essas são as duas coisas que eu mais gosto de ver
quando eu tô conversando com um empreendedor aí em começo de jornada, tá? Red flags, por outro lado, é um pouco disso que eu falei. Então, cara, uma pessoa que não fez pesquisa de mercado, não validou aquela dor, já chega com um produto ali que, cara, eu vou melhorar a sua conversão de ativos digitais, ao mesmo tempo eu vou te dar um dashboard que você consegue ver aonde é que você está vendendo, qual produto e aonde. Eu vou te falar aqui qual a melhor maneira de você alocar as suas pessoas, sei lá, quando você já começa ali com 25 frentes diferentes no negócio, eu acho que isso vai causar um pouco de perda de foco ali, que talvez não seja bom. Para mim, um baita red flag é quando a ideia domina a discussão. Não, mas a minha ideia é essa, mas a minha ideia é essa. Eu quero compreender mais o problema, né? Assim, a dor. Como é que você chegou a essa ideia, né? O que você está querendo resolver? Então, geralmente, quando eu tenho papo com empreendedores que ficam aquele disco quebrado, repetitivo, a minha ideia é essa, a minha ideia é essa. Não, mas eu quero entender mais a dor que você quer resolver. Então, isso é um ponto que me chama a atenção também. Uma rapidinha aqui. Na rodada pre-seed, o que a gente está vendo de diluição no mercado hoje, Gabi? Pre-seed de 10 a 15%. 10 a 15% de diluição. É. As últimas rodadas que você participou, esses empreendedores captaram quanto na rodada pre-seed? Cara, as últimas que a gente investiu em pre-seed, a gente teve uma rodada de $600 mil e uma rodada de $1,5 milhão, mas só que eu acho que nenhuma das duas são padrão, tá? Eu acho que talvez um padrão, quer dizer, uns $600 mil com um pre-seed talvez seja padrão, mas $1,5 milhão para um pre-seed, acho que hoje em dia ele já é um pre-seed meio grande, assim. Acho que um pre-seed, um ótimo pre-seed aqui no Brasil é até $1 milhão, eu diria. Nessa diluição Não de precisa mais que isso num pre-seed. Boa, ótimo. Um pre-seed, na verdade, de $1 milhão, acho que é difícil você conseguir fazer ele a $10 milhões, mas alguma coisa entre 5 e 7 ali você consegue. Boa. Tiago, Gabriel, qual a sua opinião sobre quantidade e qualidade de investidores da fase FFF e anjo, quando você está avaliando um deal pre-seed? Adorei essa pergunta. Como é que você está... Porque você, né, eu acho que tem uma diferença muito grande do FFF e do anjo, que eles não são necessariamente investidores profissionais, né? Eles é um hobby, né, viu ali uma oportunidade, ele tem uma análise do investimento completamente diferente de um investidor profissional. Hoje você tem seus, acho que $10 milhões para investir, e esse dinheiro são de LPs, né? Então você tem uma responsabilidade, você tem uma tese de investimento, você tem o objetivo de retornar um múltiplo em cima desse valor que você está alocando no mercado. E o investidor anjo não necessariamente ele tem essa abordagem, muito menos o FFF. Então, acho que essa pergunta é relevante. Como é que você está vendo, como é que você vê o mercado das empresas que chegam para você com o pre-seed, que já captaram, seja no FFF, no anjo, esses caras estão agregando valor de alguma forma? Ou estão mais machucando o deal? Eu acho que machucar não, porque assim, esse dinheiro eu acho que ele é importante para ajudar esse founder a validar o problema dele. Eu acho que eu vejo dois perfis, talvez, de anjos, tá? Um é aquele anjo que ele é próximo do empreendedor, então, pode ser o amigo, pode ser o tio, pode ser o primo, o pai, a mãe, que aí é dinheiro por dinheiro, mas eu acho que é um dinheiro importante. E tem aquele anjo que talvez ele é quase que um anjo profissional, né? Que é uma pessoa que é do mercado, onde o empreendedor está começando a tese dele, gosta de fazer investimento anjo, e esse anjo geralmente ele vai te ajudar com uma intro com alguém do mercado, te dar algum insight interessante. E esse aí eu vejo muito mais valor, mas eu também não tiro o valor do outro não, tá? Eu acho que o outro ele está colocando dinheiro, está arriscando ali
uma parte do patrimônio dele para te ajudar e é o dinheiro que você precisa naquele momento. Então, eu acho que talvez a pior coisa do anjo é ele saber que ele não é anjo, que é ele querer ficar dando pitaco ou ficar demandando muito do empreendedor e tirando, talvez, tempo de trabalho, foco de trabalho. Eu acho que o anjo ele está te dando dinheiro e ou ele não está te atrapalhando, ou ele está te dando algum insight, fazendo alguma intro, tá show de bola. Em relação à quantidade, eu acho que a quantidade é mais uma questão para o founder em si, né? Então, cara, se você tem a quantidade de anjos que não está trabalhando, que não está tipo, tendo muita demanda do seu tempo, acho que está tranquilo. Tipo, se tiver 10, 15 ou 20, é mais como é que você vai fazer a gestão desses anjos aí. Mas eu acho que talvez a pior coisa é só um anjo que ele acha que ele é o único investidor da empresa e que ele quer dominar o tempo do founder. Acho que esse é talvez o único anjo que atrapalha. Tirando isso, acho que está tudo certo. O Gabriel, o que é uma diluição saudável nesse estágio, assim? Quando o empreendedor chega para o pre-seed e você analisa o cap table, o que é uma diluição saudável para o FFF ali, para aquela primeira rodada, e não seja um red flag para falar assim, não dá mais para investir nesse negócio, porque esse anjo que pegou 75% da proposta. Sim. Cara, eu acho que alguma coisa entre 5% e 10% ele tá bom. Acima de 10% já começa a complicar um pouco o cap table. Eu acho que assim, as diluições seriam algo em torno de 5% a 10% para um anjo, ali dos seus 10 a 20, eu diria talvez um pouco mais 10 a 15 para o pre-seed. E aí num seed, num série A, são as rodadas que você mais vai ser diluído. Então, um seed e uma série A, talvez um seed até uns 20, 25% e uma série A também. E no fim do dia, o seu cálculo precisa ser tentar chegar com uns 60% pelo menos entre fundadores e e stock options aí dentro da empresa para uma série A, né? Chegar com 65% assim, se você está com o cap table tranquilo. Boa, boa. A pergunta do Diogo aqui, eu vou dar só vou botar de uma outra forma aqui, Diogo, tá? Você ser solo founder, que é um empreendedor sozinho, sem co-founder, é um red flag para vocês? Como é que você vê isso? Você gosta de mais de times? Se você tem uma preferência para estruturas de co-founders? Pô, gostamos de 3, de 4, assim, como é que você vê founding teams, assim, em números, né? Eu não acho que é um red flag, mas talvez um yellow. Vai. Ele não é impeditivo, mas não é a coisa que a gente mais gosta de ver. A gente já investiu no solo founders e em solo founders incríveis, tá? Mas eu acho que no fim do dia é uma jornada longa e é uma jornada cansativa, e você ter uma pessoa que está ali com você, que você pode estar passando pelos mesmos problemas que você, que tem os mesmos desafios que você, numa mesma proporção, eu acho importante. Então, a gente gosta de ver times, não só por essa questão de você ter um ombro amigo, mas também por complementariedade de expertise ali, tá? Então, eu não acho que é putz, a gente viu um solo founder, a gente já descarta imediatamente, mas a gente prefere ver uma composição de time. Hoje em dia, um solo founder, principalmente com AI aí, eu acho que um solo founder técnico talvez possa fazer um pouco de sentido, mas é isso, a gente, tipo assim, putz, acho que talvez um time ótimo pra gente é quando você tem uma pessoa técnica e uma pessoa de negócio. Boa, legal. O único, assim, pensando das grandes startups no Brasil,
Eu acho que o que vem à cabeça de Solo Founder é o Thiago Daulich, né? Acho que ele, ali dos unicórnios, todos, dos 23 unicórnios no Brasil, só uma é Solo Founder. Apesar que o Sérgio do Creditas também nunca ouvi falar em co-founder, né? Mas não O imagino. Alessio da Pipefy também. Curitiba, os unicórnios e candidatos a unicórnios de Solo Founders. É mesmo? Ele é sozinho também? Agora não mais, mas começou e ficou por muito tempo sozinho. Caraca. E esse é um case muito emblemático, porque ele meteu o pé muito cedo para a gringa também, né? Então, começou aqui e foi para o Vale muito rápido para fazer um play global. É um dos poucos brasileiros que estão executando assim, em altíssimo nível, em grande escala, globalmente. Tá? Num mercado super competitivo. Loucura. Cara, animal. Gabriel, tirando os mercados mais óbvios, como financeiro, fintech, como vocês avaliam e validam o tamanho de mercado, né? Então, acho que a gente está falando um pouco de TAM aqui, que você trouxe muito essa questão de que é importante na avaliação. Como entra o potencial de crescimento e futuras mudanças no comportamento do cliente nesse sentido? Acho que assim, quando a gente está olhando a tese, tem um framework que eu gosto bastante que a Sequoia faz em relação a teses ali de early stage. Eles definem as empresas em três modelos diferentes, tá? Tipo, a grosso modo ali. Eles colocam um que é hard fact, que é quando o empreendedor está começando um produto que já existe aquela demanda e que você vai competir, na verdade, em criar um produto muito melhor que o outro, ou ter uma ida ao mercado muito melhor que o seu próximo. Essa é a maneira de você ganhar o mercado. Eles têm ali um outro que eu esqueci o nome agora. Não, mentira. O nome desse o primeiro é Hair on Fire, né? Cabelo em chamas, que é quando tipo, o mercado já está lá. O segundo hard fact é quando você tem um problema, ou o empreendedor tem um problema para solucionar, mas que o consumidor não sabe que ele tem aquele problema. Ele aceita aquele problema dele como um problema que não tem como resolver e ele não sabe que tem como trabalhar aquele problema de uma maneira melhor. E depois tem o Future Vision, que é de fato você está lançando um produto tão inovador, um serviço tão inovador, e aí o seu desafio é ter um convencimento em cima das pessoas de que aquele produto ele pode acontecer, ele pode ser real, tá? Eu falei isso porque, assim, basicamente, eu tento estimar TAM com base nesses três princípios aí. Então, cara, um Future Vision, por exemplo, ele é um TAM que talvez ele não exista agora. E você, de fato, vai ter que tentar entender como é que aquele produto vai poder ser, qual a demanda daquele produto no futuro. E aí um caso desse é tipo, sei lá, a Apple com computador pessoal. Cara, quando a Apple lançou o computador pessoal, não existia esse mercado de computador pessoal. Então, assim, até a Sequoia ela foi um dos investidores da Apple e apostando muito que aquilo no futuro pudesse virar alguma coisa, tá? Então, o TAM, ele é de fato, cara, o quão inovador é esse seu produto e o quão bom é esse seu produto para que você possa criar um mercado futuro. Já quando você está olhando tipo um Hair on Fire, que é, cara, um produto talvez mais batido uma fintech ou uma retail tech ou alguma coisa, um produto que já existe, mas que você acha que você consegue fazer muito melhor que os outros que estão no mercado, aí você tem o mercado, um TAM ele já é mais direto, você entende qual é aquele TAM. Então, assim, eu acho que o TAM ele pode ser construído a 4 mãos junto com o empreendedor, e tem diversas maneiras de você estimar TAM. Mas no fim do dia, para mim, o TAM é potencial de receita daquela empresa. Tem uma coisa que talvez isso me incomoda muito, mas que eu olho muito empreendedor coloca no deck, tipo assim, o meu TAM é o TAM do mercado de compra e venda de imóveis no Brasil. Mas a sua receita, na verdade, é um take rate de 1,5% daquilo. Então, o seu TAM não é o TAM do mercado de imóveis. O seu TAM é o seu potencial de receita em cima daquilo. Se você mudar
a forma como você monetiza o seu TAM vai mudar também. Então, eu acho que é um pouco disso, de tentar entender como é que é o seu revenue model e tal, e construir isso a quatro mãos com o empreendedor, sabe? Eu acho que sempre que eu faço um TAM, eu marco um call com o empreendedor para discutir apenas aquela minha projeção de TAM e ver quais inputs ele faria diferente, de onde é que ele está trazendo, talvez alguma informação que ele colocou no deck que eu não encontrei. Então, é um pouco por aí que a gente tenta mensurar esse TAM. Animal. Teve um momento que você estava falando, até eu estava rindo sozinho, pensando o pessoal do iFood calculando o TAM lá no comecinho da história, falando assim, hoje tem 17 pizzarias de bairro, todo mundo pede quinta de noite, o nosso TAM, então, sei lá, 150 pizzas por semana. Porra, não... E tem um outro ponto aqui também que eu queria trazer, são os pontos de inflexão, né? Que aí seja uma mudança de comportamento, uma mudança na regulamentação de determinada coisa. A Verve é a primeira investidora do Rei do Pitaco, e grande parte da tese seria que o betting seria legalizado dentro de um escopo de 5 anos, o que aconteceu. O Gig Economy tinha uma tese, cara, que a forma de contratação mudaria e as legislações se adaptariam àquilo, né? O Uber trabalhou muito nisso em escala global. O Airbnb também trabalhou em cima de um ponto de inflexão, não só de comportamento da pessoa, que era sair de um hotel, mas para poder ficar dentro de uma casa de outra pessoa e, consequentemente, a lei também acompanharia. E assim, na minha opinião, os grandes negócios estão nesse ponto de inflexão. O próprio Nubank, que foi resolver uma dor que tinha 60% dos brasileiros não tinham conta bancária. Essa foi a dor que eles foram resolver. Tiveram alguns pontos de inflexão lá dentro, foram mudanças na regulamentação, open banking, APIs abertas de integração, etc. Tudo isso facilitou a construção desse negócio colossal. Boa. Gabri, a pergunta do Alexandre aqui. Quando um investidor capta o pre-seed, ele está com esse valor captado, ele está estimando quanto tempo de runaway entre o pre-seed e o seed, em média, e o quanto isso é relevante para vocês fazerem um investimento. Eu acho que isso é importante. Eu diria que para qualquer rodada, você tem que ter um runway de 18 a 24 meses. Tá? Hoje em dia, captar no cenário atual tá complicado, tá levando muito tempo. Até, tipo, as rodadas que saem, tipo, rodadas gigantes e tal. Cara, não tem nenhuma rodada aqui no Brasil que está saindo mais rápido que 5 meses. Então, você precisa pensar que você tem, no mínimo, 18 meses, você vai ter aí quase que um ano para operar, para você chegar nesse próximo estágio. Então, se você levantou um pre-seed, você tem um ano para você chegar num estágio, ou para a empresa estar nos moldes de um seed, e aí você precisa ter ainda aí um colchão que você precisa ter para perdurar esse tempo de captação, né? Então, Boa. acho que 18, 24 meses. Mínimo 18, 24 meses você está talvez mais confortável em termos de tempo. Essa projeção leva em consideração receita ou Receita. Com receita? Burn com receita. No fim do dia é burn net, né? Então é quanto você está gastando no fim do dia. Considerando que se você aumenta muito sua receita, o seu burn diminui, se você não contratar ou gastar igual, e logo você aumenta o seu runway, né? Então ele é burn net ali, considerando receita. Show. Temos aqui, faltam 15 minutos para o nosso bate-papo, e agora tem 2 perguntas relacionadas a pós-investimento, né, que eu acho que é legal também. Eu acho que a relação com o investidor, ela realmente começa a partir do momento que tem um cheque e esse cara tá junto na jornada, e existem diferentes níveis de investimento. Existe VC que bota o dinheiro e quer ver o report e me chama quando precisar, e existem outros que são mais intensos na relação, estão sempre ajudando, fazendo intro, ajudando em hiring, né?
A gente sabe que tem alguns VCs que trabalham ajudando nisso, que é super relevante também. Eu vou aqui na pergunta do Thiago, mas eu não quero deixar de fora. O Cândido também tinha perguntado, né? Então, mas eu vou na do Thiago aqui, que elas têm um overlapzinho. Gabriel, considerando as startups do portfólio da Verve, compartilhe alguma história do estágio da empresa quando os founders chegaram até você e quantas empresas evoluíram após a captação. E aí você pode contar um pouco do envolvimento de vocês. Sim. Acho que, putz, o Rede Pitaco, como o Dani falou, quando a gente começou a conversar com eles, eram 2 co-founders que estavam morando em Campina Grande, com uma ideia de um produto. Eles estavam morando em Campina Grande, só que tudo bem que eles tinham acabado de voltar de experiências internacionais, né? Mas eles tinham a ideia de um produto de criar um fantasy games, no futuro iriam ir para apostas esportivas, né? Eles estavam desenvolvendo o produto. Esse produto é um produto que é difícil você ter um MVP para mostrar antes, né? Você pode ter um MVP do produto, mas só que você não tem ter um MVP tipo do produto rodando é mais difícil. Mas enfim, a gente investiu neles nessa época. Eles vieram para São Paulo pouco tempo depois, começaram a melhorar o produto, escalar o go-to-market. E assim, hoje em dia os caras foram a 6ª ou 7ª empresa a ter licença de aposta esportiva, estão faturando, tendo um TPV ali de receita de game, né? De 40 milhões por semana. E assim, muitas coisas no meio do caminho. Eu acho que desde serem processados pelos times do Brasil porque estavam usando o nome e as logos, até fazerem uma negociação errada com a Copa do Brasil em patrocínio e gastar muito mais no marketing do ano do que eles tinham previsto. Acho que outras histórias aqui, cara, tem uma empresa que a gente investiu também no Pre-Seed, que já no fundo 2, uma empresa chamada Advolve, que quando eles vieram para a gente, eles estavam também desenvolvendo o produto e eles estavam testando o produto com a marca própria deles. Eles não são B2C, só que eles estavam tentando ver qual o impacto que o produto teria em clientes, basicamente com visualização da marca deles, tá? Eles são empresas que eles fazem, eles automatizam a criação de digital ads, tanto a parte de design quanto a parte de copyrights, e eles conseguem fazer múltiplas interações em cima daquele digital ads ali por minutos e vão testando, fazendo teste A/B qual converte mais para que tipo de público, tá? Então, a gente, enfim, ajudando eles a entender qual tipo de cliente específico para eles, acabou conectando com algumas empresas ali. E hoje em dia eles já entraram no iFood. A ideia deles é no próximo ano conseguir substituir o time de marketing interno do iFood. Estão fazendo isso agora com a Cogna também, e estão conseguindo entrar em algumas enterprises aí, tá? E por outro lado, a gente tem algumas investidas aqui que a gente entrou, elas já eram um pouco mais maduras, e a gente, enfim, eu acho que a maneira como a gente tenta ajudar e onde a gente aporta bastante valor nesse começo é entendendo a ICP e como chegar nesse ICP, né? Então, muitas vezes, o que a gente vai fazer é conectar com um potencial cliente que pode mudar a história daquela empresa, ou conectar com alguém do mercado que vai ajudar ele a entender melhor a tese e como fazer esse go-to-market. Então, a gente tenta ajudar bastante nesse go-to-market para conseguir comprovar aí o valor do produto. Boa, boa. Gabri, cita alguns nomes de outros VCs que co-investem com você nessa fase pre-seed. Pergunta do Pedro está nessa linha. Sim, cara, então, tem alguns fundos hoje em dia que
são especializados em pre-seed. Acho que a Canary é um que faz muito pre-seed. Acho que apesar deles não serem especializados em pre-seed, eles fazem muito pre-seed. A Norte faz muito pre-seed. Crivo, Sizeholics. Acho que os grandes também fazem pre-seed, só que talvez um pouco menos. Então, assim, a Advolve, que é a sistema que eu estava comentando agora, a Valor fez o pre-seed da Advolve com a gente. A Kazakh também já investiu pre-seed com a gente. Acho que, assim, todos os fundos de seed, eles fazem pre-seed. Eu tenho uma teoria que agora isso não vai acontecer tanto mais. Agora, os fundos brasileiros eles vão estar dentro dos seus quadrados, porque aquele nosso legado ali de 20, 21, começo de 22, muito fundo gringo vindo muito capitalizado, forçou os fundos brasileiros todos a descerem uma casinha. Acho que agora está todo mundo voltando aos seus quadrantes iniciais, digamos assim. Mas tem alguns fundos brasileiros especializados em pre-seed, tá? Então, de novo, rapidinho, Canary, Norte, Sizeholics, Crivo, New Ventures, o que mais? Tentando pensar aqui o que mais investe com a gente. Eu acho que a Apple Labs é um fundo gringo que faz muito pre-seed aqui no Brasil. Muito. E, bom, eu lembrando aqui mais algum, eu vou citando. Boa, animal. Estamos aqui faltando 5 minutos. Eu acho que essa do Ivan foi perfeita aqui para a gente fechar, né? Sobre a onda de AI, o quanto vocês estão olhando para esse mercado com novos olhos e também investimento? Então, só se fala nisso, né? Você acorda, você é bombardeado por isso, a velocidade que tudo está mudando é absurda. Eu estou numa crise de ansiedade que nos últimos 90 dias sinistra, porque está tudo mudando muito rápido, eu estou com dificuldade de ler o tabuleiro e tentar achar como é que eu vou me posicionar. Como é que você está vendo tudo isso, sentado na cadeira que você está? E eu acho que também é relevante, também junto com a pergunta do Ivan, será que o mercado brasileiro vai conseguir ser relevante nesse universo de AI? Então, deixa essa pergunta, essa provocação para você. Eu acho que a gente tenta separar a AI de duas formas, né? Primeiro, são empresas AI first, e segundo, são empresas que fazem uso de AI como uma ferramenta. Eu acho que AI é uma ferramenta indispensável para qualquer empresa hoje em dia, independente se você é uma empresa de AI ou não. A capacidade de aumentar a eficiência aí é incrível, então acho que todo mundo, de fato, tem que estar olhando para ver como que ele pode usar a inteligência artificial dentro da empresa, mas nem toda empresa precisa ser de AI, tá? Eu acho que em empresas de AI em si, talvez seja um pouco mais difícil da gente encontrar aqui no Brasil uma empresa da parte de infraestrutura, mas eu acho que na parte de agentes ou você está usando AI para substituir, tipo, equipes de serviço faz muito sentido, né? Então, uma tese que a gente tem olhado aqui é AI as a service, ou né, um service as a software, assim, né? Um exemplo disso é a própria Advolve, que eu estava falando agora, onde eles usam AI e substituem uma equipe inteira de marketing da empresa. Então, você antes tinha ali você pega uma enterprise grande, digamos um iFood, que é o cliente deles, né? O iFood tem suas 15, 20 pessoas de marketing dentro da empresa que tem que ficar criando os slogans, as peças digitais, enfim, toda essa parte que envolve marketing. A Advolve está criando um produto que substitui essa equipe toda. Então, ele é um service as a software, assim. E eu acho que isso só é possível por meio de AI, e aí isso é uma questão que, cara, faz sentido ser brasileiro, porque você vai entender, de fato,
o que converte mais aqui, faz sentido você começar aqui no Brasil e você ter essa vantagem de tempo antes de qualquer outra empresa chegar aqui. Porque aí o network effect que você tem de tempo rodando e entendendo como é que aquele produto converte, é uma barreira de entrada contra empresas de fora, tá? E eu acho que esse talvez é uma barreira de entrada. A minha visão de AI aqui de produtos de AI brasileiros é sempre essa de você conseguir criar uma barreira de entrada baseada em network effects que você consegue gerar. Então, cara, eu já sei aqui, tipo assim, eu tenho 1 ano e meio de dados históricos que eu sei o que converte melhor aqui no Brasil, e logo para uma empresa de fora entrar, eu vou estar prestando um serviço muito melhor do que essa empresa. Então, assim, eu acho que tem bastante empresa de AI que dá para sair do Brasil. Eu tenho minhas dúvidas em relação à parte de infra ali, né? Tipo, a parte mais fundamental de AI. Mas, enfim, eu também não duvido do talento brasileiro. Até agora, estamos aí esperando para ver, mas... Ô, Gabri, e explodiu o número de startups de AI batendo aí na porta nesses últimos 6 meses? Sim, não, tem, enfim, muita empresa de AI surgindo, e talvez muita empresa também, cara, tipo, se denominando AI para tentar surfar um pouco dessa hype aí e levantar mais fácil, quando na verdade ele está usando AI como uma feature, tá? E diante desse cenário, uma empresa que não tem AI, ela não tem mais capacidade de captar investimento? Tem total, tem total. Eu acho que assim, que isso está até uma tendência, não só aqui, mas no Vale do Silício também, sabe? Você olhar e, putz, acho que tipo, os investidores estão entendendo que nem tudo é AI agora. Então, acho que eu tenho até visto recentemente fundos gringos olhando até empresas para lá, entendendo que, cara, você ainda tem... Que, na verdade, o AI ele serve como uma ferramenta para você melhorar muito o processo de qualquer outra indústria. Assim. Então, eu estou criando uma fintech e eu estou usando o AI, tipo, parte de crédito, por exemplo, você conseguir analisar dados de uma pessoa, de um tomador de crédito para avaliar, mas na verdade, putz, você é uma empresa de crédito, só está usando a ferramenta de uma maneira. Acho que dá para tem muita empresa que ainda tá para ser criada que não é empresa de AI. Boa, boa. Eu acho que grande parte do hype do AI também está vindo desses valuations muito altos, né? Então, por isso que só fala-se nisso. Mas, cara, os problemas tipo, que o Brasil tem, todos continuam aí, nem tudo é uma empresa de AI que tem que resolver aquilo, né? São a empresa de retail, a empresa de fintech, empresa de... Cara, tudo ainda tem para surgir. Boa, boa. Cara, 8h59 e 55. Cravamos. Maravilhoso. Cara, Gabri, brigadaço. Foi muito bom. Super interativo. Acho que foi legal para todo mundo aqui que participou. Muita informação legal, lúdica. Brigadaço.